Você está tendo um dia difícil. A ansiedade está alta. Aquele zumbido familiar de preocupação no fundo da sua mente. O que o seu instinto te pede? Provavelmente algo reconfortante. Um doce, uma fatia de pizza, uma xícara de café forte, talvez uma taça de vinho para relaxar no final do dia. Nós chamamos isso de comfort food, a comida que nos abraça por dentro. Mas e se eu te dissesse que este abraço é uma armadilha? E se a comida que você usa para acalmar a sua ansiedade for na verdade o combustível que a mantém queimando? A ideia parece cruel. A comida é uma das nossas fontes mais primárias de prazer e segurança. Mas a verdade é que o nosso cérebro ansioso, com seu software de sobrevivência da Idade da Pedra, interpreta os sinais químicos da nossa dieta moderna de maneiras que podem, ironicamente, amplificar o medo e o pânico. Hoje, não vamos falar de dietas ou de calorias. Vamos falar de química cerebral e vamos descobrir qual é, de fato, a pior comida para a sua ansiedade. A resposta pode te surpreender. O primeiro e mais poderoso vilão disfarçado de amigo é o açúcar e os carboidratos refinados. Pense naquele donut, naquele refrigerante ou naquele pão branco. Quando você está ansioso, seu cérebro anseia por energia rápida, e o açúcar é a fonte mais rápida que existe. Ao consumi-lo, você tem uma onda quase instantânea de prazer, uma dose de dopamina que te faz sentir bem. Mas este alívio é uma miragem, o início de uma montanha-russa bioquímica. O açúcar inunda sua corrente sanguínea, e seu pâncreas, em pânico, libera uma quantidade massiva de insulina para lidar com a sobrecarga. A insulina faz seu trabalho até bem demais, retirando o açúcar do sangue de forma tão agressiva que, pouco tempo depois, seus níveis de glicose despencam. Este estado, chamado de hipoglicemia reativa, é um sinal de alarme vermelho para o seu cérebro. Para o seu corpo, um baixo nível de açúcar no sangue é uma ameaça de sobrevivência tão real quanto um predador. E como ele reage a uma ameaça? Liberando os hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. De repente, sem nenhum motivo externo, seu coração começa a acelerar. Você pode sentir tremores, tontura e irritabilidade. Soa familiar? São os mesmos sintomas físicos de um ataque de pânico. A sua mente, confusa, começa a procurar uma razão para esse pânico e encontra uma. Devo estar ansioso com aquele problema no trabalho. O açúcar não apenas piora a sua ansiedade, ele a fabrica do nada, criando os sintomas físicos que a sua mente depois interpreta como uma ameaça psicológica. É um ciclo vicioso. A ansiedade te leva a buscar açúcar, e o açúcar te devolve mais ansiedade. O segundo culpado é talvez o seu melhor amigo nas manhãs difíceis: a cafeína. Nós a usamos para nos sentirmos mais alertas, focados e produtivos, e ela funciona. Mas há um custo que muitas vezes não percebemos. A cafeína é um estimulante poderoso do sistema nervoso central. Ela age bloqueando os receptores de adenosina no cérebro, a substância que nos faz sentir sonolentos. Mas ela faz mais do que isso. Ela também estimula as glândulas adrenais a liberarem mais cortisol e adrenalina, os mesmos hormônios da resposta de luta ou fuga. Para uma pessoa com um cérebro calmo, isso pode se traduzir em um aumento de energia. Mas para um cérebro já propenso à ansiedade, a cafeína é como jogar gasolina em uma fogueira. Ela não cria ansiedade, mas amplifica drasticamente a resposta ansiosa que já está lá. Aquele nervosismo, o coração acelerado, a mente que não para, a sensação de estar no limite, a cafeína pode ser a força invisível que está a intensificar tudo isso. Ela mimetiza os sintomas físicos do pânico, fazendo com que seu cérebro acredite que a ameaça é maior do que realmente é. E o problema não é apenas o café. A cafeína se esconde em chás, refrigerantes, energéticos e até em alguns analgésicos. A ironia é que muitas pessoas bebem mais café para combater o cansaço causado pelas noites mal dormidas. Noites essas que muitas vezes são prejudicadas pela própria ansiedade que a cafeína ajudou a aumentar. É mais um ciclo que se alimenta de si mesmo, onde a solução para um problema é na verdade uma das suas causas. O terceiro cavaleiro deste apocalipse ansioso é aquele que muitos usam precisamente para relaxar: o álcool. A imagem de tomar uma taça de vinho ou uma cerveja para desligar depois de um dia estressante está profundamente enraizada na nossa cultura.
E, no curto prazo, funciona. O álcool é um depressor do sistema nervoso. Ele aumenta a atividade do GABA, o principal neurotransmissor inibitório do cérebro, o que nos faz sentir relaxados, desinibidos e menos ansiosos. O problema é o que acontece depois, quando seu corpo começa a metabolizar o álcool. O cérebro, em sua busca constante por equilíbrio, percebe essa sedação artificial e reage de forma exagerada na direção oposta. Ele começa a produzir mais glutamato, o principal neurotransmissor excitatório, para tentar acordar o sistema. Quando o efeito do álcool passa, geralmente no meio da noite ou na manhã seguinte, você fica com um excesso de glutamato no cérebro. O resultado é o que muitos chamam de anxiety, uma mistura de hangover e anxiety, um estado de hiperexcitabilidade, nervosismo, pensamentos acelerados e, sim, uma ansiedade intensa. O seu cérebro, na tentativa de se reequilibrar, foi longe demais e te deixou em um estado de alerta máximo. A bebida que você usou para se acalmar na noite anterior é a causa direta do seu pânico matinal. É uma traição bioquímica. Se a ideia de que suas comidas e bebidas de conforto podem ser traidoras químicas te parece chocante, saiba que entender esses mecanismos é o primeiro passo para retomar o controle. Se este vídeo está te ajudando a conectar os pontos da sua própria ansiedade, considere deixar um gostar para que mais pessoas possam ter acesso a este manual. E inscreva-se para não perder nossas próximas investigações sobre o seu cérebro. Finalmente, o quarto e talvez mais silencioso inimigo da sua paz mental são os alimentos ultraprocessados. Pense em salgadinhos, bolachas, refeições congeladas, molhos prontos. Estes produtos são o oposto do que o nosso cérebro evoluiu para comer. Eles são carregados de gorduras inflamatórias, aditivos químicos, conservantes e uma quantidade mínima de nutrientes reais. Por décadas, pensamos que o impacto disso era apenas físico, mas a ciência recente revelou uma conexão profunda e direta entre o que acontece no seu intestino e o que acontece na sua cabeça, o eixo intestino-cérebro. O seu intestino é o lar de trilhões de bactérias que formam a sua microbiota. Uma dieta rica em alimentos processados destrói as bactérias boas e alimenta as ruins, causando um estado de inflamação crônica no seu intestino. E esta inflamação não fica apenas no intestino. Através do nervo vago, o seu intestino envia sinais de alerta constantes para o seu cérebro. Um intestino inflamado é, para o cérebro, um sinal de que o corpo está sob ataque. E como o cérebro reage a um ataque? Com uma resposta de estresse. A inflamação intestinal pode levar a uma menor produção de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, 90% do qual é produzido no intestino, e a um aumento dos hormônios do estresse. A sua dieta pode estar literalmente a criar o ambiente químico para a ansiedade florescer. Não é apenas o açúcar ou a cafeína, é a qualidade geral da sua alimentação. A comida que deveria te nutrir pode estar, em vez disso, a inflamar seu corpo e, por consequência, a sua mente. Então, qual é a pior comida para a sua ansiedade? Não é um único ingrediente. É qualquer alimento que declare guerra à biologia do seu cérebro. É o açúcar que te joga em uma montanha-russa hormonal. É a cafeína que dispara um alarme de incêndio falso. É o álcool que te oferece calma e depois te cobra com juros de pânico. E são os alimentos processados que inflamam o seu corpo e enviam sinais de perigo para a sua mente. A solução não é uma dieta restritiva ou a eliminação completa de todo o prazer da sua vida. Isso só geraria mais ansiedade. A solução é a consciência. É começar a ver a comida não apenas como sabor ou conforto, mas como informação que você está a dar ao seu corpo. É começar a notar como você se sente, não apenas imediatamente depois de comer, mas horas depois, ou no dia seguinte. O objetivo não é a perfeição, mas sim a intenção. É entender que, ao nutrir o seu corpo com comida de verdade, você não está apenas a cuidar da sua saúde física, você está, ativamente, a acalmar o seu sistema nervoso. Você está dando ao seu cérebro ansioso a estabilidade química de que ele precisa para finalmente perceber que está seguro.
No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual é a comida que você percebe que mais afeta a sua ansiedade? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a conexão entre seu prato e sua mente, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como a química do corpo afeta a sua mente, existe outro processo biológico que pode estar destruindo sua paz: o sono. Confira este vídeo sobre o que aconteceria se você nunca mais precisasse dormir. O link está aqui na tela. Até a próxima, e que suas refeições te tragam paz, não pânico.